alunos, vamos lá. Vamos iniciar aí agora os nossos slides acerca do milênio, né? Haja vista que nós já conversamos sobre o tema por meio do nosso pastor Augusto Nicodemos, onde ele fez ali uma prévia de tudo aquilo que nós vamos trabalhar durante essa matéria. E aí nós vamos acrescentar algumas coisas sobre tudo aquilo que já foi dito, sobre tudo aquilo que já foi informado, e que eu creio que será bastante enriquecedor acerca de tudo aquilo que nós temos que conversar acerca desse período, né? Que de certa forma vai nos mostrar o que seria a Terra, né, sem a presença do pecado executado pelo casal no Éden, né, Adão e Eva. Porque vai ser durante justamente esse período do milênio que nós vamos descobrir como era a vida dentro do Éden, o que Adão e Eva poderiam passar para nós como seres humanos, e que infelizmente eles não nos proporcionaram essa possibilidade porque optaram por se alimentar daquilo que não deveriam ter, de certa forma, se alimentado, né? O milênio, ele é um período muito importante porque ele é um dos pontos altos da profecia, né? Sem dúvida, é um assunto muito controverso, porque também vão possuir algumas linhas, tá? Mas ele vai tratar sobre algumas profecias acerca do acontecimento também desses últimos dias, tá bom? Então vamos seguir aí a nossa linha de raciocínio. O milênio, ele tem como base bíblica o livro de Apocalipse, capítulo de número 20, tá? Que vai do versículo 1 até o versículo de número 10, tá bom? Que vai dizer o seguinte: as profecias bíblicas não mentem. A história e a ciência comprovam a veracidade e a exatidão das profecias. Elas revelam o que Deus estabeleceu em seu plano para todos os séculos. O profeta, o mensageiro de Deus, ele é um arauto que repete o que Deus já falou. Muitas profecias oferecem ricos detalhes sobre o período que ocorrerá depois da grande tribulação, tá? Os tópicos a serem discutidos nesses slides serão os primeiros aqui. As profecias bíblicas, tá? Do que se tratam esse processo das profecias bíblicas, né? As profecias bíblicas, elas vão nos mostrar todo o processo da intenção de Deus em relação à humanidade, seja ela por meio de uma ameaça, seja ela por meio de um vaticínio. O que é o vaticínio? São palavras proferidas sobre coisas que vão acontecer no futuro, tá? Coisas essas que já fazem parte do projeto de Deus, independente da ação do homem, e aquelas que vêm proferidas por meio das consequências da ação do homem no decorrer da história. Então, se você for parar para analisar e começar a examinar, né, algumas profecias bíblicas, 99% dessas profecias, elas já aconteceram, tá? Elas já ocorreram. Dentro do plano escatológico, somente uma profecia bíblica ainda não aconteceu, que é justamente essa profecia aqui, ó, do período da grande tribulação. Essa é a grande chave, tá, de todo o contexto escatológico. Por quê? Porque esse período da grande tribulação, ele de fato é um período que vai marcar a história do ser humano, porque vai ser justamente nesse período aqui que vai se dar a divisão, né, da onde a igreja vai estar, de onde ela não vai estar, se nós vamos passar pelo período da grande tribulação e se nós não vamos passar por ela. E vai ser depois desse período da grande tribulação que vai se estabelecer o período do milênio, tá? Então as profecias bíblicas, elas, na sua grande parte, elas de fato, elas já ocorreram, elas já aconteceram, elas já se deram por ser verdadeiras, tá bom? Então, o
que nós precisamos analisar, examinar as Escrituras, o que de fato essas profecias elas interessam para esse plano escatológico. O grande problema da cristandade é que nós enxergamos profecias bíblicas apenas com aquelas que estão relacionadas às nossas vidas ou às nossas situações, né? Aos nossos projetos de cunho pessoal, quando na realidade não é assim que deve acontecer. O segundo tópico a ser discutido aqui é o ato de Deus na história, né? Que é aqui, ó. Essas profecias, elas estão condicionadas, elas revelam que Deus estabeleceu um seu plano para todos os séculos. Deus, ele é um Deus que age em todo o contexto histórico, tá? Deus não é um ser que se limita ao nosso tempo. Deus, ele é um Deus atemporal. Então ele vai executando as suas ações mesmo antes da criação dos céus e da terra, tá? Então quando você vai analisando os períodos, você vai vendo a ação de Deus dentro da história. Daí nós temos uma matéria dentro da nossa grade, do básico e também do bacharel, chamado Plano Bíblico Dispensacional. E temos a linha dispensacionalista, que vai dialogar com os pré-tribulacionistas. Eu, particularmente, gosto muito do plano dispensacional. Não por uma questão teológica, tá? Por exemplo, os reformados, né, os que têm matriz teológica que dialogam com João Calvino, eles não adotam o plano bíblico dispensacional como uma verdade teológica. Mas eu gosto do plano bíblico dispensacional porque ele vai me mostrar pedagogicamente, didaticamente, né, todo o processo de Deus dentro desse recorte histórico, dentro do processo da ação de Deus em relação ao homem. Você vai ver a dispensação da inocência, que quando Adão está ali dentro do Éden, né? Você vai ver a dispensação da consciência, do governo humano, patriarcal, né? E por aí adiante. Então você vai ver que dentro de cada dispensação, Deus vai tentando trabalhar com o homem, vai concedendo a ele uma oportunidade. Você vai visualizando o homem pecando, vai ver Deus punindo e renovando a sua aliança a cada período dispensacional. E isso é muito interessante, porque você consegue visualizar esse Deus aqui dentro de um contexto histórico, dentro de um cenário onde nós vamos conseguir visualizar todo o cuidado de Deus com o homem. Tá? Daí você, por exemplo, vai conseguir entender que as promessas que Deus dá ao homem, elas não se perdem quando o homem, por exemplo, desce à sepultura, porque ele é o tutor da história. Deus fez uma promessa, por exemplo, a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação, de que ele ocuparia uma terra extremamente grande. Abraão viveu essa promessa? Não, ele morreu antes dessa promessa, mas a promessa não morre com ele. A promessa ela vai continuar. E até hoje, Deus cumpre essa promessa que ele fez a Abraão. Por quê? Porque Deus é um Deus atemporal. Tá? Quem te garante, por exemplo, que você que está me ouvindo agora nesse momento, nessa aula, não faz parte de uma promessa que Deus fez ao ente querido seu que já desceu à sepultura há muitos anos? Ente querido esse que de repente você nem conheceu, mas que faz parte da sua árvore, né, genealógica. Tá? Então Deus é um Deus que age dentro da história, e a Bíblia ela vai me propor a visualizar esse tratar de Deus no recorte histórico, tá bom? Voltamos aí para os nossos slides. O segundo slide vai tratar sobre aquilo que o Augusto Nicodemos tratou no seu vídeo, tá? A palavra milênio significa 1000 anos. O termo vem de Apocalipse capítulo 20, dentro dos versículos 4 e o versículo 5, tá? Haja vista que foi o texto base que nós vamos utilizar para dialogar sobre a aula do milênio, que diz o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda
as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então a palavra milênio vem daí, tá? Desses 1000 anos. Esses 2 versículos que nós lemos também aqui vão tratar, por exemplo, de uma dúvida muito recorrente no meio cristão, se há possibilidade de uma salvação depois do arrebatamento. O texto aqui vai dizer que sim, tá bom? Esses vão ressuscitar após esse período de 1000 anos. Eles vão morrer durante o período da grande tribulação, decapitados por se negarem a adorar a besta, tá? Ou de ofertar a ela algum tipo de culto, tá bom? E aí vamos seguir, onde lemos que certas pessoas ressustarão e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Por toda a história da igreja, tem havido 3 posições principais sobre o tempo e a natureza do milênio, que são o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo, tá bom? Assim como lá na grande tribulação, né, que nós tínhamos o pré-tribulacional, pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo, aqui no milênio também nós possuímos essas 3 linhas de pensamento, tá? Só que a grande questão é se esse período do milênio ele é alegórico, tá? Ou ele é literal, tá bom? O milênio ele é um período de 1000 anos em que Jesus, juntamente com a sua igreja glorificada, governará a terra, tá? Esse governo não será alegórico, nem simbólico, mas real, concreto e visível, segundo Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao versículo 6. Eu li até o 5, vou ler o versículo 6 para vocês, que diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, dentro de uma visão pré-tribulacionista, tá? Essa linha acredita que esse período será de fato literal, tá bom? Será de fato real. Então nós temos que compreender esse cenário e aprender a viver bem todo esse contexto, tá bom? Então nós temos que ter essa compreensão. Esse período do milênio, eles vão possuir alguns nomes, né? Bem característicos. Um desses nomes é denominado como 1000 anos, tá? 1000 anos, que vai estar aí no Apocalipse capítulo 20, verso 4 ao 6. Essa expressão 1000 anos vai definir a extensão do tempo, tá? 1000 anos, então essa frase aí, 1000 anos, vai denotar, tá, o período de tempo. Também temos um outro nome que se chama a regeneração da terra, porque vai mostrar, né, a origem de um novo tempo de bênção para o mundo. Esse processo de regeneração da terra é sim o processo de regeneração do ambiente geográfico, né? Da natureza, da atmosfera, né? As pessoas passarão a viver um momento praticamente como a Terra era antes do dilúvio. Tá? As pessoas viviam mais tempo, as enfermidades elas eram saradas com um tempo mais reduzido, tá? As águas eram mais limpas, a natureza era mais frondosa, tá? O oxigênio era mais limpo. Então vai ser um momento de regeneração da terra. Também será um momento de consolação de Israel e da redenção desse povo, porque nós já dizemos aqui, né, que esse período do milênio vai se dar depois do término da grande tribulação, que é quando, em um momento final onde os judeus não possuírem mais forças para lutar contra o anticristo, contra a besta e contra o falso profeta, né? Deus, por meio da pessoa de Cristo, vai descer com o seu exército celestial para salvar esse povo, para salvar os judeus das mãos de Satanás. Então vai ser um momento da redenção deles, tá? Vai ser um momento deles
serem consolados, no momento deles confessarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nesse período do milênio também vai se dar o reino de Cristo, haja vista que ele vai reinar, né? Que ele vai dominar todo esse contexto, tá? Então nós temos todos esses nomes aí, todas essas questões que são bem relevantes a serem trabalhadas. Sigamos aí para nós discutirmos sobre essas três linhas. Primeiro vai ser o amilenismo, tá? Trata-se de uma época em que a influência de Satanás sobre as nações tornou-se reduzida, ou vai se tornar reduzida, né? De forma a que o evangelho pode ser pregado a todo mundo. Os que aparecem reinando com Cristo durante os 1000 anos são os cristãos que morreram e que já reinam com Cristo no céu. O reino de Cristo, na leitura deste grupo, não é físico, mas sim celestial. Os tópicos a serem discutidos aqui serão 3. Primeiro, cerca da pregação do evangelho. Por quê? Porque essa linha aí vai dizer que nesse período, tá, a ação de Satanás ela vai ser reduzida, ela não vai ser banida, tá bom? Só que o texto bíblico vai dizer que Satanás vai ser preso por um período de 1000 anos. Então não é que a sua ação vai ser reduzida, ela vai ser banida. Reduzir, quando você fala de reduzir, fala-se de limitar o espaço de algo ou de alguém ou de alguma coisa. Quando fala-se de banir, fala-se de exterminar, tá? Mas o texto dos amilenistas, a forma como eles acreditam é que Satanás vai estar com as suas ações reduzidas, limitadas, e isso vai ofertar aos cristãos que vivos estão na terra de pregar o evangelho, e pregando o evangelho, tá? A ação vai ser na terra uma ação extremamente benéfica. Outra linha é que somente os cristãos vão ter a possibilidade de reinar durante esse período. E isso é muito perigoso, tá? Por que é perigoso? Porque se eu falo que somente os cristãos vão reinar, o que eu faço, né? O que eu faço dos judeus que morreram e que executaram um papel muito importante, tá? Para que o cristianismo, por exemplo, se desse a ser possível no nosso tempo. Como é que fazemos então com isso? Como é que eu faço com Moisés? Como é que eu faço com Noé? Como é que eu faço com Davi, com Josué, com todos os profetas? Como é que eu faço com os juízes? Como é que eu faço com essas pessoas? Né? Como é que eu faço com os apóstolos, por exemplo, que eram judeus, que se converteram a Cristo? Quando nós falamos de cristãos, nós falamos de gentios que se converteram à pregação de Cristo. Então isso é muito perigoso, tá? Outra ideia aqui é que somente esse reino não será terreno. Esse reino, para os amilenistas, será um reino celestial, tá? Cristo não vai reinar em terra, Cristo vai reinar nos céus, tá? Só que dentro de um contexto bíblico, esse reino será terreno, mas eles acreditam que será celestial, não será terreno, tá bom? E que do céu serão concedidas as ordens para que na terra as coisas venham a acontecer, tá bom? Vamos discutir agora sobre o pós-milenismo. O pós-milenismo vai dizer a seguinte questão: conforme essa posição, o progresso do evangelho e o crescimento da igreja se dará gradativamente, de modo que uma proporção cada vez maior da população do mundo se será composta de cristãos. Como resultado, haverá influências cristãs significativas na sociedade que funcionará cada vez mais de acordo com os padrões de Deus. Vamos lá. Durante esse período aí, haverá um crescimento do evangelho muito grande. E, com o crescimento do evangelho, automaticamente algumas consequências vão acontecer. Então, o pós-milenismo ele vai defender a ideia que no período do milênio, o mundo vai se tornar melhor, não pela presença real e física de Cristo, tá? Mas sim por conta do crescimento da pregação do evangelho. Como a pregação vai crescer, tá? Como a igreja vai estar mais ativa,
o que vai acontecer com a população mundial? Ela vai aumentar o número de cristãos e o resultado da influência cristã será significativa na sociedade. E isso vai mudar os padrões de humanos para os padrões divinos. Então não é pela presença de Cristo, mas é pela presença da palavra de Cristo, pela multiplicação de crentes na Terra. Eu, sinceramente, eu não acredito nessa tese, não do pós-milenismo, mas da bênção por conta do aumento de cristãos. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos a grande maioria da população brasileira formatada de cristãos e nós não visualizamos essa melhoria. Muito pelo contrário, né? Por exemplo, nós moramos no Rio de Janeiro aqui e nós temos aí um grande número de igrejas evangélicas e de igrejas católicas, mas um alto índice de assassinatos, um alto nível de tráfico de drogas, de prostituição, de assaltos. Por que nós não visualizamos essa mudança no Rio de Janeiro por conta do excesso de igrejas, por exemplo? Então, você pode observar que na mesma proporção que nós temos igrejas, na mesma proporção nós temos o tráfico de drogas, né? A prostituição, o assassinato, os roubos, né? Então, esse aumento de crente na terra nem sempre está condicionado ao aumento de paz, tá bom? Então, eles defendem essa linha. É interessante vocês possuírem esse conhecimento, tá? Mas apropriar somente dentro daquilo que de fato pode ser uma verdade. Não estou aqui defendendo a ideia de que vocês devam parar de pregar o Evangelho. Nunca. Preguem ele. Mas preguem o Evangelho para que essas pessoas possam entender que um dia esse plano escatológico vai acontecer, que se elas não aceitarem a essa mensagem, elas vão parar não no céu, mas sim no inferno. Tá? Vamos dialogar sobre o pré-milenismo. De acordo com esse grupo, a igreja continuará até o tempo da grande tribulação, que vem sobre a terra, tá bom? Após esse evento, no fim da era da igreja, Cristo voltará à terra para estabelecer o reino milenar. Quando ele retornar, os crentes que tiverem morrido ressuscitarão e os mesmos reinarão com Cristo sobre a terra por um período de aproximadamente 1000 anos, tá bom? Vamos ver os tópicos a serem discutidos aí. Os cristãos reinarão com Cristo na terra. Então você já observa aqui, né, uma mudança muito grande, tá, acerca daquilo que nós já estávamos discutindo sobre o tema. Nós vamos conseguir observar que esse período aqui, ele já defende a ideia de que os cristãos vão reinar com Cristo em terra, diferente do amilenismo. O amilenismo vai dizer que os cristãos vão reinar com Cristo só que no céu e não na terra. O pós-milenismo vai dizer que esse reino se dará por conta do crescimento ou da expansão da igreja, tá? Com Cristo no céu. Já o pré-milenismo vai dizer que essa paz ou esse milênio vai se dar com a presença dos cristãos, tá? Que morreram e ressuscitaram e voltaram para a batalha do Armagedon, e pós derrotarem Satanás e os seus exércitos, vão reinar com Cristo na terra, tá? Então esse reino já é terreno. Essas pessoas que morreram, ressuscitaram e foram arrebatadas, agora estão vivas na terra, reinando com Cristo na terra. Então você consegue observar uma grande diferença de linhas de pensamento, tá? Que servem, é claro, para nortear um pouco aí os nossos estudos, para nortear um pouco o nosso conhecimento, tá? Volto a dizer aqui, pessoal, são teorias, tá bom? Não são teses que possuem a sua verdade absoluta. Nós não sabemos o que de fato vai acontecer. Se vai acontecer como os amilenistas dizem, como os pós dizem, como os pré dizem. Eu sei que de fato esse evento vai acontecer. Em que momento, em que período e de que forma,
Nós não sabemos. O que nós podemos obter é uma linha de raciocínio de cada grupo que vai defender a sua perspectiva. A minha recomendação é que nós venhamos a conhecer as linhas, que nós possamos dialogar com esses conhecimentos, mas que nós venhamos estar prontos para o dia que esse evento acontecer. Se nós tivermos que estar com ele no céu, que assim o seja. Se nós viermos a estar com ele no céu e a igreja aqui na terra pregando, que assim seja, tá? Mas se nós tivermos que descer com ele, pelejarmos na batalha do Armagedon, reinar com ele na terra, que assim seja. Não importa o tempo e o período que isso aconteça. O que importa é que quando ele acontecer, você venha a estar com Cristo Jesus. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui mais uns slides, tá? Que vai dizer o seguinte: no final destes 1000 anos, Satanás será solto, tá? Ele vai ser preso por um período de 1000 anos, já sabemos disso, e juntará forças com muitos descrentes que se submeteram apenas exteriormente ao reino de Cristo, mas que interiormente mantinham-se em rebelião contra ele. Satanás juntará esses rebeldes para batalhar, porém logo serão destruídos. Cristo então ressuscitará os descrentes para o seu julgamento e condenação final. Daí você pode se perguntar: poxa, mas mesmo no período do milênio vai haver descrentes? Sim. É surreal, mas é verdade. Por isso o primeiro tópico aqui, ó: sim, haverá desviados durante o período do milênio. As pessoas vão se mostrar crentes, vão se mostrar submissas a Cristo, só que só do seu lado externo. O seu interior vão se manter contra a ele, vão se rebelar contra ele. E durante esse período de 1000 anos, que Satanás vai ser preso, o mundo vai correr. Essas pessoas vão visualizar Cristo, gente. Elas vão viver do bom e do melhor. Elas vão desfrutar da presença de Deus na sua totalidade. E mesmo assim, não vão aceitá-lo. Mesmo assim, não vão viver para ele. Tá? E aí, quando passar esses 1000 anos, o cidadão aqui, ó, ele vai ser solto. E aí uma nova guerra vai se formar. Ele vai reunir esses rebeldes aqui, ó. Tá? Só que logo eles vão ser destruídos. E aí entra esse último processo aqui, ó, que é o julgamento, o juízo do grande trono branco. O juízo do grande trono branco se dará para 2 tipos de pessoas. Para aqueles que morreram durante o período da grande tribulação, tá? Por negar aos desejos da besta, né? E vão morrer, vão ser ressuscitados, tá? Para a salvação. E para os descrentes aqui, ó, tá? Para serem julgados, condenados e enviados para o inferno junto com Satanás, tá bom? E esses descrentes. Haja vista que lá no inferno já estarão o anticristo e o falso profeta, tá? Então, no juízo do grande trono branco, Satanás vai ser julgado e condenado junto com os descrentes que não se converteram no período do milênio. Então serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Tá bom? Pessoal, então esses são os slides aí do milênio. Ficou um pouco extenso, mas tenho plena certeza que foi de grande valia para todos nós. Tá bom? Então que vocês possam fazer bom uso dessas informações e que haja um crescimento bem positivo acerca do tema sobre a vida de vocês. Tá ok? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Em nome de Jesus, amém.